senhores, bom dia. Sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas ao segundo e último dia do Seminário de Avaliação da Educação Profissional e Tecnológica da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, Avalia EPT. Daremos continuidade à programação com mais um importante momento de diálogo e um importante momento de construção coletiva em torno da avaliação da educação profissional e tecnológica. E convidamos ao palco os participantes da mesa 3, que debaterá o tema Diretrizes de Avaliação da Educação Profissional ofertada pela Rede Federal. E convidamos para compor a mesa a reitora do Instituto Federal de Goiás e coordenadora da Câmara de Ensino do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, CONIF, Oneida Cristina Irigon. E convidamos o pró-reitor de Ensino e Assuntos Estudantis do Instituto Federal do Maranhão, IFMA, e coordenador do Fórum de Dirigentes de Ensino, professor Maron Gomes. Sejam bem-vindos. Já passamos a palavra para a professora Oneida para iniciar. E comunicamos que, ao término das exposições, será aberto espaço para as perguntas da plateia. Bom dia a todas e todos. Bom dia, gente. Vocês animam porque, assim, né? Sexta-feira. Bom, sextou, né? Estou doida para sextar. Gente, então acho que nós chegamos num momento, assim, bem importante, né? Acho que hoje nós temos aí uma tarefa, né, Maron e eu faremos, na verdade, provocações para que, de fato, nós tenhamos, ao final da manhã de hoje, uma proposta, né, um encaminhamento sobre as diretrizes, né, que nós queremos, que nós pensamos, né, a partir, né, dos princípios, né, que estão postos e constituídos para a nossa rede federal. Então, nós vamos dividir aqui a fala. O Maron vai fazer um início, né, trazendo aí uma abordagem até do Plano Nacional de Educação. E depois a gente vai fazer uma fala um pouco a partir de um pequeno estudo, né, não tão aprofundado tanto quanto gostaríamos, porque penso que a gente precisa de aprofundar bem mais, de algumas análises que nós fizemos, né, dos descritores. Não no sentido de qualificar ou de desqualificar, né, mas no sentido de a gente ter esse olhar, né, para que, como é que está posto a avaliação, né, proposta pelo INEP, e como é que a gente enxergou isso, fazendo essa análise, né, das nossas concepções, né, e daquilo que somos, né, enquanto rede federal, tá bom? Aí nós teremos como relatores da manhã de hoje, né, a professora Rosa, nossa pró-reitora de ensino aqui do IFB, e o professor Tauan, né, o pró-reitor de ensino do IFG, tá? Para que a gente tenha essa relatoria e tenhamos aí, então, ao final, né, esse texto, essa proposta, né, de texto aí para as nossas diretrizes, tá bom? Então, eu passo aqui para o nosso coordenador do fórum, professor Maron, nosso pró-reitor de ensino do Instituto Federal do Maranhão. Bom dia a todos e todas. Inicialmente, uma enorme satisfação estar aqui dividindo esse momento com a professora Oneida. Conversa que a gente teve ontem sobre a avaliação, e acho que esse é um momento muito importante para nós, como rede federal, dessa rede que historicamente serviu para aqueles que já nasceu para atender aqueles desfavorecidos da fortuna. A gente sabe muito bem essa história. E a educação profissional, ela sempre foi, de certa forma, negligenciada, né?
Apenas na década de 60, que pela primeira vez entrou em alguma legislação a educação profissional junto do sistema educacional. E, veja, somente agora que a gente fala sobre um sistema de avaliação da EPT, né? Talvez é uma interpretação minha, né? Semana passada eu vi um determinado senhor ilustre, vamos assim dizer, por força da legislação vigente, falando que as pessoas que mais necessitam, as pessoas pobres, elas precisam de moradia de qualidade, elas precisam de transporte de qualidade, elas querem isso. E elas precisam também da educação de qualidade. E a Rede Federal ela faz isso desde 1909, né? E talvez por nosso foco ser a essas pessoas, é que só agora a gente está tendo esse olhar mais cuidadoso com a qualidade, né? Com a avaliação por parte dos outros do MEC, de outros. Até o que eu vou colocar aqui a vocês, no Plano Nacional de Educação 2014 já trazia algo, né? E agora no 2026 traz com mais força essa questão da qualidade da educação profissional, que deixa eu colocar aqui. Então, eu trouxe aqui um breve histórico com relação à parte da legislação, remontando desde o Plano Nacional de Educação 2014, que traz lá a necessidade, como estratégia, da criação de um sistema da avaliação da educação profissional. Veja, esse plano de 2014 ele tinha validade de 10 anos, foi prorrogado por mais um ano, porque não conseguiram fazer ele dentro dos 10 anos. E se você olhar o decreto que sai depois, que cria o sistema de avaliação da educação profissional, ele só sai em 2025, certo? Então, dentro do prazo, de fato, do Plano Nacional, ele não foi concretizado esse sistema de avaliação. É o próximo. Isso. Ele não foi concretizado dentro deste prazo. 2023, tivemos alteração na LDB que insere a avaliação da EPT, o decreto 2025 que institui a PNEPT, obrigado, e assina a EPT, a lei complementar, que já foi debatida, não vou me aprofundar, ontem o Ricardo colocou na apresentação dele, e por fim, a lei 3.088, 2026, que traz como uma das metas a qualidade da educação profissional tecnológica, que é o novo PNE. Tá? E aqui, já iniciar dizendo que o sistema de avaliação da EPT ele representa, sim, um grande avanço histórico para o país. Como coloquei anteriormente, já devia ter acontecido isso já há bastante tempo, né? E dado a história longa da educação profissional dentro do país. Então, no PNE 2014, ele traz duas metas estratégicas para nós, eu vou destacar essas duas, né? Que é oferecer o mínimo de 25% das matrículas em educação de jovens e adultos, dentro da forma integrada da educação profissional, e a meta 11, que é triplicar as matrículas em educação profissional, assegurando a qualidade da oferta de pelo menos 50% da expansão dentro do setor público. E eu trago essas informações, esses dados, para a gente fazer análise aqui, para a gente entender qual é a posição da rede federal dentro desses dados no cenário da educação profissional hoje dentro do país. Então, eu fiz um recorte de algumas informações com dados do próprio INEP com relação ao cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação, relacionando essas matrículas e a presença federal nessas matrículas da educação profissional, tanto na educação de jovens e adultos, quanto também
no técnico de nível médio, né? Deixa ela passar. Certo. Na primeira meta, que é alcançar 25% das matrículas de educação de jovens e adultos, o país só alcançou um percentual de 5,9%, ou seja, ficou muito distante desta meta. Esses dois gráficos, eles trazem aí o percentual de EJA, o verde é o EJA, Ensino Médio Integrado, como é que isso evoluiu ao longo dos anos, e o laranja, o amarelo, é o EJA Fundamental. Então, basicamente, até 2020, a gente teve aí pequenas oscilações, e 2020 em diante, 2021 aqui teve um aumento significativo, mais significativo aí nas matrículas, principalmente do EJA Ensino Médio. Pode passar para a próxima. Aqui é a participação da rede federal nesse conjunto de matrículas. Vejam, percebam que na educação profissional, a participação federal aqui, ele não diferencia, ele não permite um filtro do que é instituto, matrículas federais. A participação da federal é em torno de 77% de todas as matrículas nacionais na educação dos jovens e adultos. Pode passar para o próximo. Na meta 11, que é aquela meta de triplicar as matrículas da educação profissional, prioritariamente nessas de nível médio, integradas, o laranja significa com as outras redes. Os institutos, as matrículas federais são essas destacadas em verde. Então, houve um aumento aí no ensino médio, do técnico, de 231 mil matrículas para 333 mil, que foi um aumento de 27%. E nas outras redes, 1.300.000 aumentou para 2.056.000, que foi um aumento de 33%. Pode passar. Aqui eu faço um destaque para como foi a evolução dessas matrículas na rede federal, por forma de oferta. Então, vou destacar aqui apenas os maiores, né, porque os outros permaneceram ali meio que estáveis, mas quero chamar a atenção para a oferta do ensino integrado, que houve um aumento muito significativo dentro da rede federal do ensino integrado, e houve aí uma queda praticamente na mesma proporção do subsequente. Tá? Pode passar. Nas outras redes, houve também um aumento do integrado, mas o subsequente ele permaneceu ali oscilando, e hoje essas matrículas meio que se igualaram, tanto do integrado quanto do subsequente. Pode passar. E aqui é o gráfico que eu queria chegar e aprofundar aqui com vocês. Ontem a professora Luzia fez uma fala que nós nunca seremos essa maior oferta, a gente sabe disso, porque a gente tem um número de campos infinitamente muito menores. Mas, ao todo, existem hoje em torno de 16 mil escolas no país que ofertam educação profissional de nível médio. Os últimos dados, eles mostram que a rede federal, hoje mais de 700 campi, mas hoje, dados da Nilo Peçanha em 2025, tem 650 campi que fazem essa oferta. Então, praticamente todos os que existiam até este ano. Mas, especificamente na meta 11, o país ele tinha que alcançar até 2025 4.800.000 matrículas de educação profissional técnica de nível médio. E esse número chegou a 2.400.000 aproximadamente. A rede federal, seguindo para essa mesma meta de triplicar as matrículas, nós teríamos que chegar em 724.000 matrículas em 2024, em técnico de nível médio. E a gente alcançou aí 333
mil, segundo os dados do INEP, o que representa 13% das matrículas em EPT são matrículas dentro da rede federal. Tá? Então, essa estratégia de expandir a matrícula, ela foi atendida meio que parcialmente, porque a gente não conseguiu fazer triplicar essas matrículas. Pode passar. E aqui eu quero fazer esse destaque que, da quantidade de escolas existentes em educação profissional no país, e aqui inclui todas, inclusive privadas, a rede federal, as nossas 650 campi que fizeram a oferta, eles representam 3,7% dessas escolas. No entanto, hoje, aí eu peguei esse gráfico, já são com dados da PNP e do próprio INEP de 2025, as nossas matrículas, elas alcançam 16,5%, que hoje são em torno de 524 mil matrículas, dados da PNP. Tá? Então, apesar de nós termos apenas 3,7% das escolas que fazem oferta de educação profissional, as nossas matrículas, elas representam 16,5% das matrículas de nível médio, técnico de nível médio. Ou seja, proporcionalmente, a gente faz um esforço muito maior, apesar de não ser a nossa oferta principal, é a nossa oferta principal, mas não é a nossa única oferta. Nós ofertamos também a licenciatura como meta legal dos 20%, bacharelados, os mestrados, essas especializações. Então, apesar disso, proporcionalmente, as nossas matrículas elas são muito maiores. Tá? E hoje, dentro da rede federal, e aqui não é quantidade de matrículas, é quantidade de cursos, o integrado ele representa 47,6% dos nossos cursos, subsequente 42,2% e o EJA 5,3%. Né? E o concomitante vai ter um percentual um pouco menor, ali, mas também em torno de 5%. Tá? Pode passar. E aí, só para a gente ter esse cenário, que no plano anterior, no Plano Nacional de Educação anterior, nós tínhamos metas para a educação profissional que elas não foram atendidas plenamente. E no plano novo de 2026, essas metas elas vêm com muito mais objetivos, com muito mais estratégias, com submetas estabelecidas. E a educação profissional ela vem muito mais evidenciada nesse novo plano nacional. Na meta 11, que trata sobre a educação de jovens e adultos, ela traz uma estratégia específica para aumentar essas matrículas, que é a estratégia 11.6, que é fomentar a oferta de EJA articulada de educação profissional, com o objetivo de garantir a qualidade da educação e de ampliar o acesso aos estudantes ao mundo do trabalho, além de promover o pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania. A meta 12, e aí são duas metas específicas para a educação profissional. A meta 12 traz o acesso, permanência e conclusão na educação profissional tecnológica, com o objetivo de ampliar o acesso, a permanência, a conclusão, a educação profissional tecnológica, a inclusão e redução de desigualdades, visando aí a superação. Dentro dessa meta, ela traz uma série de estratégias e outras submetas, que eu não vou detalhar aqui, estou trazendo aqui só o geral, tá? E a meta 13, especificamente, que é sobre a qualidade da educação profissional tecnológica, que garantir a adequação da formação às demandas da sociedade, do mundo de trabalho, das diversidades de população e de seus territórios na educação profissional tecnológica. Tá? E aí, partindo desse recorte, analisando todas essas metas, os objetivos e as estratégias propostas dentro do Plano Nacional de Educação e olhando principalmente para o que foi colocado dentro dessa avaliação piloto que aconteceu, dentro do instrumento, eu trouxe algumas fragilidades, observando, fazendo essa comparação do plano com a avaliação
da educação profissional, essa piloto e o próprio instrumento. Pode passar. Então, eu trouxe 4 aspectos aqui para apresentar. Então, o primeiro, diretriz do PNE é muito clara na meta 11, da meta 12.A, que é a expansão do ensino médio integrado, que determina que pelo menos metade da expansão das matrículas na rede federal deve ser ofertada na forma integrada ao ensino médio. E o que a gente observa no instrumento é que uma certa invisibilidade nessa integração, especificamente, basicamente um indicador traz a proposta, a perspectiva do ensino integrado, que é o indicador D1.6, que mensura a integração entre a formação técnica e a formação geral básica de maneira muito genérica, sem aprofundar aí nas metodologias específicas desse modelo. Porque o próprio instrumento, ele traz ali uma perspectiva maior muito do subsequente, não entra muito na esfera do ensino integrado, apesar de, dentro desse indicador específico, ele cita o ensino integrado. Então, o impacto na rede falha nesse elemento específico, em capturar a profundidade pedagógica, a complexidade estrutural do ensino médio integrado, que é o nosso carro-chefe. Tá? Um segundo ponto, pode passar, é com relação à valorização da pós-graduação. E aqui eu não estou tratando especificamente sobre a meta da educação profissional, mas uma meta geral que tem, que é 17.f, do PNE, de que 70% dos docentes da educação básica concluam os cursos de pós-graduação relacionados à sua área de atuação profissional. E quando a gente coloca isso na perspectiva do instrumento, o indicador D2.3, ele exige a nota máxima dele, que é o nível C, 50% ou mais dos docentes da área técnica tenham mais de 2 anos de experiência técnico-profissional. Ele trata apenas da experiência técnico-profissional, certo? A formação, no nosso caso, do nosso professor, que tem um nível de qualificação elevado, como mestrado, como doutorado, isso é desconsiderado nesse instrumento. E aí, neste caso, o impacto para nós, ele penaliza os institutos federais, cujo corpo docente possui uma dedicação exclusiva, uma alta titulação. O instrumento, ele não equipara essa produção científica e a pesquisa aplicada com essa experiência de mercado que ele traz como perspectiva dentro do instrumento. Bom, pode passar. Um terceiro ponto é que o PNE, ele traz dentro dessa perspectiva da qualidade a busca por padrões de excelência. Então, eu vejo que sim, o PNE, particularmente na educação profissional, ele traz metas muito, muito bem estabelecidas, que focam na qualidade, na excelência. E a gente precisa perseguir isso, de fato, porque o país, ele ainda, em termos percentuais da educação profissional, ele está muito distante ainda desse percentual comparado aos países, principalmente da OCDE. Né? Então, o PNE, ele fomenta a verticalização da EPT, a inovação, o alcance de padrões nacionais de qualidade, principalmente para a infraestrutura. Né? E, no instrumento de avaliação, ele traz esse nivelamento por baixo, que a professora Neide vai aprofundar um pouco isso. Tá? O instrumento, ele foca no cumprimento dos requisitos mínimos regulatórios, utilizando escalas curtas, em que os indicadores cruciais para a oferta de vagas, que eu destaco aqui os indicadores, o 3 e o 2.3, ele limita ali apenas ao nível C. Então, outras estruturas que nos diferenciam, como os ambientes nossos de robótica, de inovação, de atendimento educacional especializado, de certa forma, eles são desconsiderados nesse contexto. Tá? Então, pode passar para o próximo. Existe uma meta específica para a qualidade da educação profissional.
E aqui eu quero destacar a qualidade da aprendizagem, né? A meta, especificamente a meta 13B, que estabelece que a EPT deve garantir que os estudantes concluam e alcancem os padrões adequados de aprendizagem. No caso do instrumento, ele não aborda isso, né? Ele traz realmente apenas a estrutura, as dimensões, organização didática pedagógica, muito focada no projeto pedagógico do curso, corpo docente e as condições de oferta. Ou seja, se eu quero, como meta, garantir que o ensino profissional tenha essa qualidade ao final, eu acho que esse elemento ele precisa fazer parte do processo de avaliação. Precisa fazer parte. A gente não conseguiu enxergar. Ontem, no debate que houve aqui, eu fiquei com a impressão que teríamos outros instrumentos, que esse instrumento que está disponível é apenas o primeiro, né, que é o que ele chama de condições de oferta, né, e a gente espera que tenha, de fato, essa abordagem mais com foco na qualidade da aprendizagem. Tá? O impacto na rede, como mede apenas os insumos e arranjos da gestão e infraestrutura, o instrumento, de forma isolada, é incapaz de garantir e diagnosticar a qualidade e aprendizagem exigida pelo próprio Plano Nacional de Educação. Pode passar. E aí aqui, eu quero, posto esses elementos, eu quero destacar alguns dos nossos diferenciais, que eu estou chamando aqui de singularidade da rede federal. O primeiro deles, a verticalização do ensino, da qualificação profissional, doutorado, integrando o ensino, pesquisa e extensão, que compõe a nossa lei de criação. E aqui eu quero fazer, não vou dizer que é crítica, mas uma resposta a uma fala que foi feita ontem, criticando essa nossa verticalização, de que de alguma forma a gente não estava fazendo isso. Eu acho que isso não é verdade, né? Porque a gente tem que ter claro na nossa mente que essa expansão que a gente tem hoje, que chegou a mais de 700 campi, ela começou em 2008. Não tem 20 anos. E se nós olharmos dentro das nossas instituições, os campi que têm pós-graduação, que têm uma história com mestrado, com doutorado, são os centenários. Então, a maior parte dos nossos campi, eles estão no interior dos estados. No interior dos estados. E a gente também tem que destacar a alta resistência por parte, principalmente da CAPES, de aprovar programas de pós-graduação dentro dos institutos federais. Isso é uma realidade. Até melhorou ultimamente, certo? Mas a verticalização, que vai ali desde o técnico até o doutorado, ela vai acontecer. E ela não acontece no estalar de dedos, certo? Então, muitos dos nossos campos ainda estão... Hoje, nossa luta é por consolidação de uma estrutura para ofertar o técnico e a graduação. Mas, se você for olhar a Nilo Peçanha, a verticalização ela ocorre do técnico para a graduação, na grande maioria dos nossos campos. Ela não acontece ainda para um mestrado, para um doutorado, né? A Nilo Peçanha, ela mede tudo, desde o FIC até o doutorado. Para a gente alcançar o nível de verticalização chegando próximo a 100, a gente teria que ter uma verticalização plena do FIC ao doutorado, mas ela acontece do FIC para o técnico, do técnico para a graduação na grande maioria. Tá? A prioridade para o ensino integrado, essa sempre foi, está na lei de criação, é um diferencial nosso, é o nosso carro-chefe, o ensino integrado. A nossa autonomia didática pedagógica, que é equivalente às universidades, nós temos autonomia de criar, de revisar os nossos próprios PPCs, de organizar os nossos itinerários formativos, né? O que as outras redes não têm. Tá? O perfil do nosso corpo docente, em uma escala de 1 a 5, hoje, o índice de titulação do corpo docente da rede federal é 4,4, da última Nilo Peçanha, ou seja, a grande maioria dos nossos professores tem mestrado e doutorado. A
grande maioria dos nossos professores. Então, é um corpo docente de excelência, né? Então, a grande maioria com pós-graduação em dedicação exclusiva, trajetórias distintas com relação às redes estaduais, por exemplo, e o próprio Sistema S. E eu remonto aqui, recorto a experiência minha do Maranhão, onde existe uma rede estadual que foi construída, inclusive um Ctrl-C, Ctrl-V dos institutos federais, que é o Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia, onde os professores são bolsistas. Ou seja, não existe uma política de Estado ali, existe uma política de governo. A gente sempre diz lá que os IEMAs, né, são extremamente frágeis. Mudou o governo, se quiser acabar, acaba, porque todo mundo é bolsista, a grande maioria. Né? Nunca existiu um concurso público para o IEMA, existe para o Estado, e o professor do Estado vai lá, faz uma colaboração. Então, não existe ali uma estrutura. Né? E diferentemente de nós. Né? Sistema S eu não posso falar porque eu não conheço, né, com profundidade. Né? E a infraestrutura nossa, que é diferenciada. Né? Laboratórios, bibliotecas, atendimento educacional especializado, a assistência estudantil, que é um diferencial, né? A pesquisa, a parte da inovação, incubadores, espaço makers, aqui é só para citar como exemplo, tá, gente? Então, acho que minha parte encerra aqui, eu vou passar aqui para a professora Oneida, mas eu quero aproveitar aqui essa fala também para agradecer os colegas pró-reitores que estão aqui, que fizeram presentes. Hoje nós temos um grupo de trabalho de forma permanente montado que trata sobre a avaliação da educação profissional, que está em inteira disposição, professora Oneida, para contribuir e aprofundar esse debate junto ao pleno do CONIF. Obrigada, Maron. A gente sabe, né, nós sabemos aí do trabalho, né, árduo e rigoroso que sempre é feito, né, por todos os fóruns, mas vamos falar especificamente, né, desse fórum, que eu tenho dito sempre, né, nossa, a cada mergulho é um flash, né, gente? Fórum de dirigentes de ensino, todo mundo trabalha muito, mas o fórum de dirigentes de ensino é uma coisa assim que, né, toda hora. Mas eu vou dar continuidade, na verdade, só aprofundar um pouquinho mais, né, porque o Maron já fez toda essa análise, né, a gente já passou por todos, mas assim, né, um olhar, vamos dizer, um pouco mais frio, né, a partir dos descritores, tá? Só para a gente sentir, né, que ele foi falando, mas a gente tentar capturar, né, algo mais que ele colocou da última ali dos riscos, né, que nós temos. Ele falou da inconsistência, então desses riscos. O próximo, por favor. São o próximo slide. Isso. Então, desse mapa, nós vamos chamar de riscos, né? São os riscos, né, desse nivelamento que nós estamos chamando, né, por baixo, um mínimo comum, né, que diferencia aí da excelência federal, que também foi colocada, a questão da penalização do perfil docente, uma invisibilidade do curso integrado, né, como o próprio Maron disse, nós sabemos, né, o nosso carro-chefe, né, se ainda não temos alcançado, né, os 50%, mas nós sabemos que nós chegaremos, né, porque essa é a nossa meta, né, está lá na lei, a gente está trabalhando para isso. Existe uma lacuna normativa e que deixa, né, muito em aberto a questão de um uso que nós estamos chamando de um uso punitivo, né? Porque, como toda avaliação, de uma certa forma, ela tem os seus deveres para casa, e aí ela tem os seus barramentos, né? Então, o que é esse uso? Como que vai ser medido? O que vai ser cobrado a partir, né, dessa avaliação? E existe também, né, o que nós encontramos, quando a gente olha para os descritores, uma sobreposição avaliativa. E, é claro, isso foi dito ontem, a gente só destaca aqui, mas nós sabemos que eles estão,
né, se aprofundando, e que foi dito, inclusive, que só tem 11, né, matrizes, e que nós sabemos que são insuficientes, nós temos quase, ou mais, né, de 200 matrizes. Mas, enfim, é só uma prévia, né, gente, um estudo para olharmos um pouco melhor, sabemos o que é mesmo, qual é o nosso lugar, né, da rede federal, né, nesse movimento, né, da avaliação. Então, nós sabemos que, e é claro, e fica aqui muito marcado a importância, né, do SINAEPT. Nós não estamos, hora nenhuma, né, dizendo o contrário. Nós também queremos ser avaliados. É importante sermos avaliados, ter um sistema nacional de avaliação. Mas é o como, por quê, né, aonde queremos chegar com essa avaliação. Acho que o que está em questão aqui são esse processo da avaliação. Então, ele foi concebido para avaliar a diversidade inteira, né, da EPT brasileira, numa estrutura, né, unificada que nós temos. Sistema S, escolas vinculadas a empresas, nós temos os institutos federais, né? Então, é claro que é uma ambição legítima, né, do INEP produzir esses dados, né, comparáveis, ou, né, como foi dito, não será, né, não teremos esses dados, mas nós sabemos que, ao final, sempre tem. Existe essa, vamos dizer, até uma necessidade da sociedade, né? E foi dito aqui ontem, vários de nós fazemos isso, quando a gente tem uma nota, um conceito 5, né? Quando a gente alcança o melhor instituto, não sei o quê, e tarará, né? Isso é normal, vamos dizer assim, né? Dentro da nossa sociedade. Então, sempre teremos esses dados comparáveis, né? Mas ela cria para nós, né, e nesse olhar, um dilema inevitável. Né? Qualquer instrumento, gente, suficientemente genérico para abarcar redes tão distintas, tende a medir apenas o que elas têm em comum. Né? Então, o que é comum entre elas? E o que todas têm em comum sempre é o mínimo, né? Não a excelência. Então, o que os descritores conseguem capturar? O instrumento de condições de oferta avalia coisas que qualquer, né, escola técnica razoável deveria ter. Se o PPC existe e está atualizado, se há laboratórios com equipamentos funcionais, se o corpo docente tem formação na área, se existem políticas de apoio ao discente, se há práticas profissionais supervisionadas, são critérios válidos e necessários. Para redes com muitas escolas, por exemplo, né, em uma situação, dizer, um pouco mais precária, né, eles fazem sentido pleno. O que os descritores não conseguem capturar? A rede federal ela não é apenas uma rede que cumpre esses requisitos mínimos, com mais recursos. Nós temos uma identidade institucional distinta, estabelecida em lei. Nós não inventamos, né? Nós não inventamos, está lá na lei. Né? Nós temos essa identidade, e que vai muito além deles. E essa identidade ela não aparece nos descritores atuais. A verticalização, né, que o Maron foi colocando, a capacidade de um estudante percorrer da qualificação profissional ao doutorado. Nós sabemos o quanto isso acontece. De muitas vezes temos, por exemplo, o programa Mulheres 1000, né, que começa ali no curso de programas Mulheres 1000, e hoje nós temos, né, elas já na graduação, mestrado, né, e até doutorado. Nós temos casos, né, que começam ali, ou na EJA, ou enfim, né, e que percorre, e que vai ali fazer um curso, né, de capacitação de 20, 30 horas, conhecem a instituição e ficam, né, e vão até a pós-graduação. Então, um campus, né? E aí, onde é que eu parei aqui? E essa identidade ela não consegue, porque não está sendo mesmo proposta para aparecer, porque o que a gente está aqui dentro dos descritores, como eu já disse, é o mínimo, né? E um campus que oferece o técnico integrado, graduação, né, que tem toda essa perspectiva e atende, inclusive, à lei, né, da verticalização, isso não é percebido, não é capturado, né, pelos descritores. A pesquisa integrada aos cursos técnicos, projetos de iniciação científica e tecnológica,
desenvolvimento de produtos, parcerias com o setor produtivo local, não é capturada, né, adequadamente. E nós fomos fazendo, né, Maron, o item D1.2, ele menciona extensão e pesquisa, mas verifica apenas se estão previstas no PPC e se há ações identificáveis com participação de alunos. Isso é o mínimo formal, não a substância. A extensão como componente curricular, não apenas como atividade extracurricular ou projeto isolado, mas como parte constitutiva da formação, prevista em carga horária, articulada com o território, também não tem descritor próprio. A produção científica e tecnológica dos campi, publicações, patentes, desenvolvimento de tecnologias sociais, incubação de empresas, participações em editais de pesquisa, é completamente invisível, né, para o instrumento. Um efeito prático, né, e eu trago para dentro, né, das nossas instituições. Você pega, por exemplo, lá no IFG em Goiânia, no nosso campus Goiânia, laboratórios, nós temos laboratórios, né, de pontas, docentes, doutores, orientando iniciação científica com alunos do técnico integrado, extensão estruturada em comunidade do entorno, estudantes que continuam para a graduação na mesma instituição, pode receber a mesma classificação teórica. Bom, por exemplo, que uma escola estadual que simplesmente cumpre os requisitos formais do instrumento sem nenhuma dessas dimensões. Então, quando esses resultados, né, vamos dizer assim, o impacto disso, forem publicados, e a imprensa, né, ou o Congresso, né, fizerem uma comparação, essa equivalência vai parecer real. E aí começa o problema também político. Se a rede federal custa significativamente, conforme, né, a gente tanto ouve, mais por alunos que as redes estaduais e o Sistema S, o instrumento de avaliação não consegue mostrar porque ela entrega mais valor, a pressão, por exemplo, por redução de financiamento encontra um argumento avaliativo para se sustentar. Então, não basta apenas adicionar alguns itens ao instrumento. O problema é que os descritores precisam ser aplicáveis a todas as redes. E se você criar um descritor sobre verticalização ou pesquisa integrada, ele vai penalizar sistematicamente as redes que não têm essa missão legal. Então, a solução real, existe um instrumento modular com componentes específicos por tipo de rede ou uma metodologia que use a missão institucional como referência de avaliação em vez de um padrão único, o que é tecnicamente mais sofisticado e politicamente mais complexo de construir. Nós sabemos também, né? E é por isso que o momento de pilotagem ele é crítico. Uma vez que o instrumento for considerado estável e os resultados começarem a circular publicamente, será muito mais complexo, difícil, mudar sua arquitetura do que seria agora, né, enquanto ela ainda é oficialmente provisória. Então, acho que é isso que nós estamos, né, fazendo exatamente aqui, né, olhando para este lugar, né, neste momento que nós ainda, né, podemos atuar, né, e pensarmos aí, né, um instrumento que, de fato, dê conta, né, de capturar tanto o que as redes outras fazem, quanto a que a nossa faz. Né? E aí não simplesmente capturar se um curso, né, técnico, nesse sentido, ele é bom, mas ele é bom em que sentido? Né? Para quê? Qual foi o objetivo daquele curso, naquele momento? Para quem ele serve? Em que momento ele serve? Porque, às vezes, um curso técnico ele é ofertado para um aluno, né, que está iniciando e que ele tem uma finalidade, que ele tem um objeto específico. Diferente, por exemplo, quando às vezes você pega esse mesmo curso, mas você, né, dá um upgrade nele, porque ele vai ser ofertado para alunos, né, de outra natureza, um adulto, um que já atua na área. Né? Então, a gente sabe que é diferente, né, os objetos e o curso ser bom aqui e ser bom ali, mas não dá conta de capturar todo o seu valor, fica complicado, né? A questão do que o Maron foi colocando dos docentes, né? O problema só aparece quando você olha para quem são os docentes da rede federal, e não só os docentes, né, gente?
Hoje, né, atualmente, nossa rede federal, e nós sabemos, inclusive, devemos ter pró-reitores que são técnicos administrativos e que nós estamos fazendo uma qualificação para todas as duas categorias, né? Nós temos servidores técnicos administrativos hoje, né? Não só hoje, né, mas eu estou falando da atualidade, né, que já vem aí em plena qualificação, mestres, doutores, pós-doutores, né, que trabalham e que atuam. Então, não estamos falando só de docentes, né, mas de todos os profissionais da educação que nós temos dentro da rede, né? Então, o item, ele avalia, né, a experiência profissional do corpo docente da área técnica, excluindo a experiência na docência. A pontuação máxima é atribuída quando 50% ou mais dos docentes da área técnica têm mais de 2 anos de experiência profissional fora da sala de aula, no mercado, em empresas, em laboratórios privados, em serviços. A lógica subjacente é intuitiva. Um professor que já trabalhou na área, que ensina, tem vivência prática que enriquece o ensino. Para muitos contextos de EPT, isso faz sentido. Nas redes estaduais, no Sistema S e nas escolas vinculadas às empresas, é comum e até, vamos dizer, desejável, né, que o docente de área técnica venha do mercado, por exemplo, né? Um professor de soldagem que trabalhou 10 anos numa metalúrgica, um professor de gastronomia que foi chefe de cozinha, um professor de manutenção automotiva que teve oficina própria, esses perfis são valorizados e relativamente frequentes nessas redes. Então, o critério foi calibrado para capturar e valorizar essa realidade. Quem são os docentes da rede, né? A trajetória típica de um docente do quadro efetivo dos institutos federais, ele é diferente. Para ingressar na carreira, é necessária aprovação em concurso público, com requisito de formação acadêmica, na maioria das áreas técnicas, licenciatura ou bacharelado na área. Frequentemente, não é pedido no concurso, mas aí nós temos a pontuação, né, com pós-graduação. A progressão na carreira e a remuneração são estruturados pelo nível de titulação. O resultado é que o quadro docente dos institutos federais é predominantemente composto por profissionais com mestrado ou doutorado, em dedicação exclusiva, cuja trajetória foi construída dentro da academia, graduação, pós-graduação, concurso, pós. Esse professor, ele pode ter, né, produção científica robusta na área técnica que leciona, pode ter desenvolvido tecnologias, orientados projetos de pesquisa aplicada, bancas, pós-graduação, colaborado com empresas por meio de projetos de extensão e pesquisa. Tudo isso acontece dentro da nossa instituição, não fora dela, como experiência profissional do mercado, né, ou de mercado. Um doutor em engenharia química, que leciona, por exemplo, no curso técnico integrado em Química de um campus, orienta iniciação científica com alunos do técnico, desenvolve projetos de pesquisa aplicada em parceria com a indústria local e publica regularmente, mas que não trabalhou formalmente em uma empresa química por mais de 2 anos, é classificado no nível mínimo do item D2.3. Sua produção científica não conta, sua pesquisa não conta, suas parcerias com o setor produtivo não conta, porque acontecem de dentro da instituição para fora, não de fora para dentro. Então, se o resultado da avaliação der visibilidade pública a esse critério, e se os gestores dos campos internalizarem que pontuação mais alta nesse item melhora a classificação geral, a conclusão lógica, né, a um médio e longo prazo, seria preferir, em futuros concursos, candidatos com experiência de mercado comprovada sobre candidatos com doutorado e produção científica. Isso inverte exatamente a trajetória que a rede federal construiu ao longo de décadas para qualificar seu corpo docente. Seria um instrumento de avaliação, induzindo um rebaixamento do padrão acadêmico da rede para melhorar sua pontuação numa avaliação de qualidade, uma contradição, né, em termos. E por que, gente, a solução não é simples, né? Também não basta adicionar pontos para quem tem doutorado. O item já considera a formação docente em outro descritor, o D2.1. O problema, gente, é porque a gente pegou os instrumentos, viu? Que é o D2.3, né? D2.
Está quase assim, ó, é D1, D2, é progressão. Né? O problema é que o D2, 3 existe para capturar algo real e valioso, a conexão do professor com a prática profissional da área técnica que ensina. Essa conexão é genuinamente importante. O erro não está no objetivo do critério, mas na métrica escolhida para medi-lo. A produção científica e tecnológica aplicada, a orientação de projetos com impacto produtivo ou social, a participação em comitês, e tudo aquilo que é feito, desenvolvimento de tecnologias sociais com comunidades, tudo isso é evidência de conexão profunda com o mundo do trabalho na área técnica, produzida de dentro de uma instituição de pesquisa. O instrumento ele não reconhece essa forma de conexão, porque foi desenhado pensando em outro tipo de rede, onde essa forma não existe. Né? Então, a demanda concreta, né, da rede federal, pensamos, né, nossa, né, da rede federal INEP, é que o descritor seja reformulado para incluir produção científica, técnica, tecnológica, né, na área como evidências equivalentes à experiência, não como substituto, mas como alternativa válida dentro do mesmo critério. Essa reformulação, por exemplo, preservaria o objetivo do item e corrigiria a distorção sem criar privilégios para nenhuma rede específica. Bom, nós ainda temos, né, a questão de uma atenção mais profunda, né, que é a questão do curso que foi colocado aqui pelo Maron, que é a questão do curso técnico integrado. Né, o que torna, quando a lei nos constitui e nos obriga, estabelece, né, que um mínimo de 50% das nossas vagas a cursos técnicos de nível médio, prioritariamente na forma integrada, prioritariamente não como opção residual, mas como uma escolha pedagógica central. O curso técnico integrado ao ensino médio é, portanto, né, o nosso principal, né, o produto principal da rede, por determinação legal e por identidade institucional construída, né, ao longo da década. O que torna o integrado distinto não é apenas a duração maior ou a carga horária total mais extensa, é a concepção pedagógica que o fundamenta. Né? É isso que distingue. Né? No curso integrado, a formação geral e a formação técnica, elas, né, não coexistem no mesmo horário, elas se articulam numa proposta política pedagógica única, onde o trabalho é o princípio educativo, onde a física do técnico em edificações é a mesma física da formação geral ensinada de forma contextualizada, onde a química do técnico em alimentos dialoga com a biologia, a história da ciência e as questões ambientais do território. O projeto pedagógico do curso integrado é uma arquitetura curricular sofisticada e não uma soma de disciplinas. Se nós já alcançamos a excelência, cadê o Adilson? Né, Adilson, nessa matriz, nessa concepção, isso é uma coisa, mas a gente está caminhando para isso. Estamos todos e todas trabalhando para essa excelência, né, no currículo integrado. Né? Por que o instrumento não foi feito para ele? O instrumento de condições de oferta foi pilotado em 2025, predominantemente em cursos subsequentes e concomitantes. Isso não é uma crítica, gente, né? A equipe, né, do INEP, por exemplo, mas reflete a realidade da EPT brasileira, onde a maioria absoluta, foi dito aqui, Maron apresentou aqui para a gente, né, das matrículas está em cursos subsequentes, especialmente nas redes estaduais e no Sistema S. Então, faz sentido, né, que o instrumento em construção seja testado onde a maior parte do estudante está. O problema é que, ao ser calibrado nesse contexto, o instrumento, né, desenvolveu descritores que fazem pleno sentido para cursos subsequentes e perdem precisão quando aplicados ao integrado. A diferença não é de grau, é de natureza. Né? Onde ela aparece mais concretamente essa invisibilidade? No item sobre organização curricular, o instrumento verifica se o currículo atende aos marcos regulatórios e se está articulado ao perfil do egresso. Para um curso subsequente, isso é relativamente direto. Há uma carga horária técnica mínima defendida pelo catálogo, um perfil ocupacional de referência,
uma proposta pedagógica que organiza os componentes curriculo-técnicos. Para o integrado, a pergunta relevante é outra, né? O currículo é integrado de verdade ou é apenas justaposto? Os componentes se informam mutuamente ou funcionam em paralelo sem diálogo? O instrumento não tem descritores para essa pergunta. Na avaliação das práticas profissionais supervisionadas, o instrumento verifica se existem e como estão organizadas. Para um curso subsequente de 2 anos, com estudantes que já têm o ensino médio concluído, isso é relativamente simples. Para um curso integrado de 3 ou 4 anos, onde o estudante chega com 14 ou 15 anos, e a prática profissional precisa ser construída progressivamente ao longo de toda a formação articulada com os componentes da área geral, a questão é muito mais complexa. Um descritor genérico sobre práticas profissionais supervisionadas trata situações radicalmente diferentes como equivalentes. Na dimensão de avaliação de aprendizagem, o instrumento verifica se existem mecanismos e se são adequados ao perfil do curso, mas o integrado tem uma especificidade que o instrumento não captura. Como avaliar competências que são, por definição, integradas? Como avaliar se o estudante compreende a relação entre o conhecimento técnico e o científico, entre a prática profissional e a formação humana mais ampla? Um instrumento calibrado em cursos subsequentes vai verificar se há avaliações, não se essas avaliações são capazes de capturar o que o integrado se propõe a formar. Então, o problema das matrizes de referência de desempenho, a dimensão de desempenho dos estudantes usa matrizes de referências construídas a partir dos perfis ocupacionais da CBO. Para um estudante do curso subsequente, esta é uma referência razoável. Ele está sendo formado para uma ocupação específica. E faz sentido verificar se domina as competências dessa ocupação. Para um estudante do integrado, a referência é insuficiente por definição. Ele está sendo formado para o mundo do trabalho, mas também para a continuidade dos estudos, para a cidadania, para a compreensão crítica da ciência e da tecnologia. Muitos estudantes dos integrados dos institutos federais seguem para a graduação, frequentemente na mesma instituição, aproveitando a verticalização, principalmente no interior, né, que a gente tão bem sabe é onde nós estamos, né? Uma matriz de referência centrada no perfil ocupacional da CBO vai medir uma fatia do que esse estudante aprendeu e ignorar o resto. O resultado é uma avaliação de desempenho estruturalmente subestimada para os estudantes do integrado. Qual é a consequência que passa despercebida? Quando os resultados forem publicados, o que aparecerá são notas e classificações, conceitos, né, seja lá o que for. Ninguém vai ver nos números que o instrumento não estava calibrado para, vamos dizer, né, o produto principal da rede federal. O que vai aparecer é que os campos dos institutos federais receberam determinada classificação. Os campos, os cursos, né, conforme foi dito, e essa classificação vai ser comparada com a de escolas que ofertam cursos para os quais o instrumento foi efetivamente desenhado. A comparação vai aparecer válida porque foi produzida pelo mesmo instrumento, mas não é válida, porque o instrumento mede coisas diferentes quando aplicado a realidades pedagógicas diferentes, sem que isso esteja visível para quem lê os resultados. Seria o equivalente, né, a usar uma régua para medir comprimento e temperatura ao mesmo tempo e apresentar os dois resultados na mesma escala. Os números existem, mas não dizem o que parecem dizer. Bom, e aí a gente vai, né, para não ficar muito longo, né, acho que assim, a gente traz alguns aspectos assim, que nós consideramos, né, mais significativos assim, para a nossa reflexão, né, mas aí a gente vai, aí, né, o uso punitivo, né, que, como eu disse, pode passar o uso punitivo, né, dos resultados. Pode passar, que a gente já falou esse.
Isso, né, o uso punitivo, né, porque no artigo 20 do Decreto 12.603 de 25, né, a delegação ao ato ministerial sem travas legais cria o risco de que os dados sejam usados para justificar, né, cortes orçamentários e demais outras intervenções. São riscos, né, gente? Nós estamos com a teoria da conspiração. Pode até ser que sim. Não, Adilson? Estamos. Né? Porque a gente sabe que tem impactos. Acho que nós temos clareza disso. Como, né, a curto, médio, longo prazo, isso tem impactos. Então, assim, não é só uma teoria da conspiração, né? É fato. Né? A gente sabe como é que funciona. A superposição avaliativa. Né? Então, o modelo ele ignora os mecanismos robustos. Né? E Clarice ontem muito falou disso, né? E Verusca, e aqui né, no gente da discussão, sobre a questão da autoavaliação já existentes na rede. Né? PDI, PPI, CPAs, né? Gerando retrabalho e contradições institucionais. Né? Então, e aí, né, a questão do gargalo, né, operacional. 650 campos precisam de avaliação em loco somente na rede federal. E aí nós temos 11 matrizes. Mas isso a gente sabe que, né, com o trabalho também vai sendo, mas a gente trouxe, né, no destaque. Bem, e aí, para ir finalizando, né, pode passar, por favor. Nós, né, trouxemos algumas propostas, né, trouxemos é bom, né, Marão? A gente vai pensando, né, algumas propostas, sugestões, né, para o debate, para o bom debate, né, para o instrumento, né, diferenciar o integrado, né, ou seja, criar descritores específicos, vou ficar assim mesmo, pegado aqui, né, criar descritores, né, específicos para a complexidade do ensino médio, revisar o D23, né, equiparar a produção acadêmica, técnica e tecnológica, a experiência de mercado para não penalizar, né, docentes, por exemplo, que já têm, né, seus doutorados e seu reconhecimento, reconhecer a verticalização, né, pontuar aí essa integração entre níveis de ensino e a pesquisa alicerçada, né, como diferencial positivos das condições de oferta, né, ter aí, né, uma vedação, né, de punição, inserir, já que nós ouvimos muito isso ontem, né, não vai ser nem publicado, né, vai ser por desempenho, é quem quiser saber, mas é agora. E se, né, quem entrar depois falar, não, mas a gente tem que pegar esses dados aqui, olha que dados que a gente tem aqui, maravilhosos, vamos ter que usar esses dados. Para que nós vamos usar, né? E a gente sabe também, né, gente, que se a gente altera a lei, imagina uma portaria, né, um decreto, uma instrução normativa, enfim. Integrar dados, né, aproveitar e articular formalmente os dados internos da rede, PDI, PPPI, relatórios de gestão, CPAs, né, e depois também aí expandir as matrizes. E, para finalizar, então, nós trouxemos também como sugestões, o próximo, por favor, né, para pensarmos aqui nesse documento que precisamos fazer, né, encaminhar aí junto ao INEP, seriam os eixos para essas diretrizes, né, de avaliação para a rede federal. Então, pensando aí na identidade institucional e singularidade da rede federal, né, então, um instrumento que parta desse princípio, né, que consiga capturar, e é possível, né, capturar a formação humana integral e o currículo integrado, a verticalização, né, itinerários formativos e institucionalidade, a integração entre ensino, pesquisa, extensão e inovação, a inclusão, permanência e desenvolvimento dos estudantes, o impacto social, desenvolvimento territorial e compromisso público, avaliação formativa, participativa e articulada da autoavaliação institucional e articulação com o mundo do trabalho e qualidade socioprofissional. Então, gente, né, propostas para pensarmos essas diretrizes, né, a partir, né, desses eixos, né, seriam aí 8 eixos, né, nessa proposta inicial para a gente abrir aqui para o debate. Por quê? Nós somos reconhecidos, né, não é só no Brasil, né, que nós temos a melhor metodologia,
né, um ensino de qualidade, que faz exatamente o diferente. E se nós formos avaliados como igual, qual vai ser o sentido de sermos diferentes? Então, assim, nós vamos ratificar que nós somos iguais. E se somos iguais, por que uma metodologia diferente? Por que essa complexidade tanto, né, de formação humana, integral, né, que vai para os territórios, que verticaliza seu processo, né, de aprendizagem, né, a sua orientação pedagógica, aquilo que nos constitui como o mais importante. Então, é por isso, né, Verusca? E para isso, né, penso que o que todos nós fazemos na rede, acho que é comum a cada um e cada uma de nós, é, de fato, termos clareza da diferença que nós queremos fazer na sociedade, né, que é, de fato, pegar os nossos estudantes e que ele saia desse lugar, né, tecnicista, e que ele vá para a sociedade, né, e atue, de fato, né, naquilo que mais nos importa, que é como seres humanos, que pensa nos seres humanos, que pensa no meio ambiente, que pensa na continuidade, inclusive, da vida, né, que pensa, né, não só no individual, mas no coletivo. Acho que é isso, né, para a gente começar aí o debate de hoje. Agradecemos a professora Oneida, ao professor Maron, e estamos à disposição, eles estão à disposição para as perguntas. Levantem a mão, por gentileza, que a Bélgica estará levando o microfone. Primeiro. Fazendo isso, Maron, nós estamos aqui dizendo que a gente não está aceitando muita pergunta, não. A gente está aceitando contribuições. Sim. Contribuições, por favor. Brincadeira. Bom dia a todos, bom dia a todas. Meu nome é Adilson, sou aqui do IFB, estou aí na assessoria política parlamentar da reitoria, junto aí com a Verusca. Tivemos a oportunidade lá atrás de estarmos também no FDE, né? Fui coordenador do FDE há muitos anos, né, Oneida? Clarice, junto com a Oneida, Clarice e outros colegas. E eu acho que é muito rico esse processo aqui. Eu acho que a gente tem que pautar. Então, não é pergunta, na linha do que a Oneida colocou, é tentar contribuir para a gente poder pautar esse debate. A gente, ao longo dos últimos anos, tem sido muito pautado, e pouco a gente tem pautado, né? As pautas chegam, recebemos os comunicados, as políticas quase sempre e os projetos previamente elaborados, alguns desses projetos com legitimidade técnica, mas com pouca legitimidade política. Então, no contexto da avaliação, a gente pensa que uma avaliação referenciada socialmente, ela tem que ter legitimidade política. Ela não pode ser uma construção dos ditos especialistas, mesmo reconhecendo a importância dos especialistas. Na democracia, a democracia não é o reino da tecnocracia, a democracia é o reino da cidadania. Então, esse espaço aqui é um espaço democrático, e a gente tem que alargar cada vez mais esse debate para cada um dos nossos campos, para cada um dos nossos institutos. Porque o que está em jogo é o que nós queremos para o Instituto Federal. Que projeto de educação nós queremos vincular a um projeto de país mais soberano? E isso passa pela formação. E aí não tem como desvincular o debate da avaliação da discussão da qualidade da educação. Que qualidade nós queremos para a educação do Instituto Federal? Nós queremos uma qualidade instrumental, uma qualidade pautada em indicadores e índices e critérios generalizáveis, que desconsidera contexto, trajetória, história, identidade e os sujeitos que fazem a educação. É essa a perspectiva de qualidade que a gente quer, que é a qualidade neoliberal, que há mais de 30 anos está sendo esboçada no seio da educação brasileira, que é uma qualidade desumanizada e agora plataformizada, que nega a autonomia do trabalho dos profissionais da educação, que nega a gestão democrática, que não se debate sobre infraestrutura necessária para a gente alcançar a eficácia pedagógica. Então, esse debate ele tem que ser alargado, sabe, Oneida? E você traz elementos muito importantes para a gente poder construir uma diretriz de avaliação, ou diretrizes de avaliação, para
a construção de uma qualidade referenciada socialmente. E essa qualidade referenciada socialmente, que a gente tanto almeja, ela é democrática, ela é pactuada, ela é negociada, é uma qualidade que depende da gestão democrática, é uma qualidade em que, às vezes, os indicadores, numa perspectiva gerencialista, ignora, porque o compromisso em mudar as vidas dos nossos estudantes numa comunidade, isso, às vezes, não é medido e nem quantificado. Então, a gente tem que trabalhar nesta perspectiva, sabe, de disseminar um debate no nosso tempo, porque qualidade é uma construção processual, que leva tempo também. Então, é nessa perspectiva que eu acho que a gente tem que avançar. E trazer para esse debate, a gente tem discutido aqui muito, né, Verusca, a questão do custo-aluno-qualidade inicial. Já existe uma resolução que trabalha essa perspectiva do custo-aluno-qualidade inicial. E essa perspectiva do debate do custo-aluno-qualidade inicial, ela não é refém da adaptação de uma avaliação para atender o estado mínimo. Essa perspectiva traz insumos sobre gestão democrática, insumos sobre valorização dos profissionais de educação, insumos sobre permanência e êxito, e inclusão. Então, a gente tem que alargar os horizontes de dimensões que atendam à nossa história e especificidade, fortalecendo a formação humana integral. Porque, na medida em que se padroniza e usam-se indicadores generalizáveis, a gente perde a nossa essência, como você acabou de dizer. E nós trabalhamos numa perspectiva de que qualidade é um conceito plural. Não é padronizável, porque ele tem que considerar história, trajetória e identidade. Então, eu penso que esse documento, a gente tem que avançar nesse documento, trazendo claramente qual é a nossa concepção de qualidade em educação. Qual a nossa concepção de avaliação que vai induzir a essa perspectiva de qualidade referenciada socialmente. E aí a gente vai estar pautando o debate. Aí a gente vai ter clareza das finalidades que nós queremos trazer para os estudos. Estamos fazendo 18 anos, nada melhor do que isso, de afirmar a nossa identidade nesses 18 anos, para que não fiquemos reféns de pacotes previamente estabelecidos. Nós não somos apenas uma disponibilidade técnica, nós somos sujeitos de vontades, nós temos compromissos, nós queremos cada vez mais projetos de tecnologias nos territórios que mudem a realidade, que trabalhem na perspectiva da economia solidária, do cooperativismo, de novas relações que não são pautadas apenas por essa lógica da sociedade do cansaço, que nos individualiza, que nos isola e que nos adoece. É nessa linha que o debate está posto. Não é apenas uma questão técnica, de necessidade de avaliar por avaliar, mas avaliar para servir a que projeto de educação, para fortalecer uma perspectiva de sociedade que seja mais inclusiva, democrática e mais humanizada. Esse é o debate. Então, que tenhamos clareza de qual é o nosso conceito de avaliação. Vamos deixar claro no documento qual a nossa concepção de avaliação, em que a dimensão ética, técnica e política é a serviço de um novo projeto de educação, a serviço das classes populares que a gente tanto serve. É isso, porque o conceito de qualidade hegemônico nos últimos 30 anos, ele é excludente, ele favorece os favorecidos e desfavorece os desfavorecidos. Não é esse conceito de qualidade que nós vamos estimular uma perspectiva avaliativa que fortaleça o ensino médio integrado, que fortaleça a rede. Então, é nessa linha, então a gente se coloca à disposição também para a gente contribuir cada vez mais com um documento que seja sólido, que tenha uma concepção clara e que norteie um debate bastante frutífero na rede, tá? Então, eu só tenho a agradecer aí as contribuições de vocês, Maron e Ioneira. Eu acho que é por aí, esse é o caminho. Como a gente vai dialogar com o INEP para preservar a nossa identidade? Bem, porque a gente tem a liberdade de falar, são colegas da rede, a gente aqui não está disputando espaço, a gente quer contribuir para a construção de um projeto de educação que atenda às classes populares, popular, democrática e inclusiva. Então, os nossos parceiros, é lógico, que estão conosco nessa perspectiva. É isso. Obrigada. Aqui. Mais alguém quiser levantar a mão depois, para a gente direcionar o microfone?
Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu sou Deise Pastore, sou do Cefet-RJ. Eu vi o sistema de sinais, né, de avaliação do ensino superior nascer quando eu estava na graduação. Eu fiz provão. E a gente, naquela época, como aluno, a gente foi para a rua e não fez. A gente fez boicote. Mas aí, infelizmente, veio um governo de esquerda depois e implantou os sinais. A gente tem que lembrar disso. Não adianta achar que um governo que quer, que a gente não vai, que vai fugir dessa avaliação. Não vai. Ela vai ser implantada, como foi implantada no ensino superior. E vai ser implantada mesmo no governo de esquerda. Então, não adianta fugir, gente. A gente pode falar o que a gente quiser. A gente vai enfrentar isso. Então, a gente precisa enfrentar, no meu pensamento, da melhor forma possível, para que os nossos cursos e as nossas instituições não sejam penalizadas como já estão sendo no ensino superior. Porque hoje, se você olhar a avaliação dos sinais, ela está... bom, todo mundo aqui tem ensino superior, todo mundo sabe que sofre quando é avaliado pelos sinais em vários dos seus cursos. O que a gente precisa pensar é como essa avaliação vem para nos atingir. Outra coisa é que o nosso cobertor é pequeno, orçamentário, para todo mundo. Se você olhar hoje, o governo federal financia as grandes estruturas privadas de ensino superior. Vocês já pensaram isso? E já olharam isso? Né? Será que isso não vem também de novo? Desculpa falar isso, mas é porque isso me dói muito profundamente. Eu fui uma aluna de Grêmio, eu fui uma aluna de DCE, e assim, isso me dói profundamente. Eu fui para a rua várias vezes, hoje não posso mais ir, mas ver essas avaliações entrando, surgindo, e cada vez mais, no momento, não é para nos punir, eu não penso isso, mas é para nos limitar financeiramente. Porque toda vez que a gente vai lá e tira uma nota, que eu vi muita gente falar assim, a gente se compara, né? E realmente, a gente se compara o tempo inteiro. Quem é que não quer lá botar? Fui o melhor do Enem no meu estado. Todo mundo quer, óbvio, a gente trabalha para isso. A gente trabalha para ser o melhor. Mas, quando a gente faz isso, a gente acaba colocando o outro numa posição de segundo lugar. E esse cara que está no segundo lugar hoje é o que vai ganhar menos financiamento. Gente, todos nós aqui somos gestores, todos nós avaliamos, todos aqui são professores, né? A maioria são professores. Quem é que não faz prova? Alguém já conseguiu não ranquear os seus alunos? É ranking. É ranking e vai ser usado como está sendo usado na educação superior e está sendo usado há algum tempo. Agora, eu acho que o trabalho que a Oneida e o Maron fizeram foi um trabalho excelente de pensar como a gente faz isso vir de uma forma positiva, dentro das possibilidades de ser positivas, para o ensino integrado. E, assim, eu digo também para os outros níveis que a gente tem, para os outros tipos, modalidades de ensino que a gente tem. Né? Ou seja, nós também ofertamos subsequente. E a gente não pode ser comparado no assim, até pode ser comparado com o sistema S, mas o sistema S, o subsequente do sistema S é completamente diferente do subsequente da rede. Então, assim, é uma discussão muito complexa e eu fico muito feliz de saber que pessoas tão competentes como a professora Oneida e o Maron, e com essa discussão tão rica que veio, estão encabeçando e tentando nos ajudar. Mas, infelizmente, assim, eu só queria falar isso, que eu não vi ninguém falar isso. A gente passou por isso no superior. E o superior está aí. A gente está vendo cada vez mais as avaliações dos superiores vir forte. Se vocês fizerem uma análise do surgimento de universidades privadas no nosso país, vocês vão perceber que isso começou depois das avaliações. E note, lá no início, as universidades federais achavam que elas seriam avaliadas e seriam as melhores nos rankings. E são, até hoje, são as melhores no ranking. Só que, de pouco em pouco, privadas foram se apropriando do sistema de avaliação e foram conseguindo subir na escala. Isso vai acontecer também na EPT, infelizmente. É isso. E o nosso sistema de ensino está completamente sendo
colocado à disposição dos sistemas privados, porque nós não somos eficientes publicamente. É isso que é dito todo dia para você. As redes públicas não são eficientes e as redes privadas são eficientes. A gente escuta isso o tempo inteiro. Quem é que não escutou isso? Nós gastamos mais de 82% do nosso salário, dos nossos orçamentos para pagar docente, para pagar pessoal. A rede privada não faz isso. Toda a parte de aposentado da rede, vocês sabiam disso? Entra nos nossos orçamentos. Nenhuma privada contabiliza o que o Estado paga de aposentadoria para os seus professores que são aposentados, seus servidores que são aposentados. Nós contabilizamos no nosso orçamento. Então, nosso orçamento realmente é muito grande perante os outros. Mas não é porque ele é grande, é porque contabilizam tudo com a gente e lá não contabilizam. Então, é isso que eu falo. Toda vez, o que eu penso é que realmente a gente tem que agradecer, era isso que eu queria falar, aos professores que estão pensando, como, da melhor forma, vai ser feita essa avaliação. Agora, que ela vai ser usada depois, deturpada, eu não tenho nenhuma dúvida. Muito obrigada, desculpa não ter pergunta. Mais contribuições? Aqui. Desculpa, gente. Eu tenho essa mesma preocupação que você tem, e ontem eu queria ter dito isso, mas como eu sou muito visceral, eu procuro não falar muito para evitar de ser taxada como visceral. E eu sei que eu sou mesmo, que eu sou da rede, eu sou apaixonada pela rede, sou professora desde sempre, desde a minha infância. E eu queria ter falado ontem sobre os erros, que ocorreram com a institucionalização dos sinais, e agora, com a institucionalização da avaliação do Avalia EPT, do SINAEP-PT, vamos cometer os mesmos erros. Por quê? Porque não estamos construindo com as bases, os eixos, as dimensões, as diretrizes. Aí colocam lá 5, 6 servidores da rede. Mas qual é o diálogo que está sendo feito com a base? Esses 5 ou 6 servidores estão construindo, dialogando, trazendo para a base, discutindo os referenciais com a base. E aí, quando eu falo com a base, é com os 600, com a representação, os reitores e o FDE e os fóruns, todos os fóruns de todos das 42 unidades, dos 42 institutos. Eu nunca dou conta de falar como a Verusca fala, são 39 institutos, 2 Cefetes e o Pedro II. Ela sempre fala bonitinho, eu sempre me confundo com os números. Mas, assim, não traz, os reitores nem estavam sabendo disso, nós também. E nós cansamos de ouvir no FDE que as representações que estavam lá não estavam pelo FDE, estavam pela nacional. E isso, todo mundo aqui que é do FDE, ouviu isso lá no FDE. Estamos na comissão trabalhando pela elaboração do SINAEPT, não pela rede, pela nacional. E eu não tenho nada contra a nacional, só porque a gente está aqui representando a rede. E somos a rede. E precisamos ser ouvidos em função de tudo que Maron e Oneida trouxeram. Que a gente, a hora que lê, percebe o quanto, para nós, os indicadores são rasos. E não tem discussão coletiva com a base. Minha preocupação é a repetição dos mesmos erros dos sinais. Que estamos aí, eu fiquei aí 15 dias agora avaliando aquele documento com o grupo GT dos sinais, que fez um avanço, trouxe um avanço, mas ainda não nos atende 100%, como gostaríamos, não. E vamos, agora, os erros que foram cometidos lá na institucionalização dos sinais poderiam ter sido avaliados por essa equipe
pensado, não vamos fazer as mesmas coisas, vamos discutir com a base. Eu acho que a base, a democracia, a construção coletiva, como a Adilson bem colocou, vou pedir para ele repetir, para colocar no relatório, não dei conta de copiar, você copiou, Tauan? Né, já que somos os relatores, né, eu acho que a gente precisa fazer essa construção. E é isso que a gente está tentando fazer aqui. E foi isso ontem, quando eu falei da falta de diálogo, em resposta, inclusive, ao ofício, que comunicar é diferente de dialogar, né, porque os reitores, eles são comunicados, e a gente não quer ser só comunicados. Eu não sou reitora, né, mas, assim, chega lá na reitora, a reitora passa para a pró-reitoria e a gente vai discutir com as equipes, e eu tento fazer isso, né? Só que, às vezes, só chega mesmo como comunicado, cumpra-se, e não é isso que a gente quer. Obrigada. Pode passar, por favor, para a Verusca, aproveitando ao lado. Obrigada. Ô, Deise, que bom que você trouxe isso. A gente já tinha conversado nos corredores, né? Eu vou fazer uma fala aqui, que é uma fala bem freiriana, tá, gente? É uma fala do esperançar. Mas não do esperançar do otimismo simplório, mas da esperança com ação. Eu acredito que a gente já passou pelo que aconteceu nos Sinais, e era um momento em que a gente ainda tinha pouquíssimas experiências de avaliação, envolvendo inclusive a base. E aí a gente realmente foi entrando no processo, muitas vezes compreendendo o processo enquanto estava sendo envolvido nele. Só que hoje a gente já tem 20 anos de Sinais. Será que não dá para a gente fazer diferente nesse momento? E eu acho que é essa provocação que está sendo feita aqui. Como é que a gente pode fazer diferente numa perspectiva de reconhecer as idiosincrasias das diversas redes? Porque a avaliação, ela precisa acontecer. A gente sabe que ela precisa acontecer. E o que a gente está colocando aqui é exatamente essa preocupação, sabe? A gente vai repetir os mesmos erros? A gente vai fazer um sistema de avaliação de joelhos para uma perspectiva neoliberal que quer nos nivelar por baixo, inclusive em termos de soberania nacional? É isso que a gente vai fazer? Então, eu fui um pouco mais comedida ontem, mas hoje eu já estou mais nervosa. Então eu acho que são esses questionamentos que a gente está fazendo aqui. E aí eu queria compartilhar com vocês uma coisa, muito para que a gente tenha clareza da necessidade de se colocar. Porque muitas vezes a gente pensa, não, já está pronto. E várias pessoas conversaram comigo ontem, né, Tauan? Não, gente, já está pronto. Mas está pronto, mas a gente pode fazer alterações. A gente pode acreditar que é possível fazer alterações. E a gente precisa acreditar nisso. E aí eu vou falar para vocês algo que eu tenho falado muito no coletivo, que é o seguinte: o lobby da educação privada está presente em todos os espaços dos poderes da nação. Está presente no executivo, no legislativo, no judiciário. O lobby da educação privada está presente e se fortalece. E eu quero perguntar aqui, onde está o lobby da educação pública? E quando a gente fala de lobby, a gente fala de pressão, a gente fala de apresentar projeto alternativo, de não aceitar, mesmo que a nossa leitura nos conduza para o fato de que já está pronto. E aí a gente tem um elemento muito poderoso a nosso favor, que é a união com os movimentos estudantis. Hoje a UB está num projeto interessantíssimo para apresentar para todos os candidatáveis deste país um novo projeto de educação, uma escola viva. E sabem qual é o modelo que a UBS vai apresentar para todos os candidatáveis? O nosso. Então, nós não estamos sozinhos e sozinhas, só que a gente precisa se unir neste lobby. E quando eu uso a palavra lobby, eu estou subvertendo, tá? Lobby significa pressão de quem quer um processo educacional diferenciado. Então, eu queria muito deixar essa mensagem. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente já viveu esses momentos, mas eu acho que a gente está no momento de inflexão.
Ou a gente continua num processo, trazendo aí um pouco do Bourdieu e Passeron, né? Ou a gente continua se manifestando da mesma forma, num processo de reprodução, ou a gente vem para uma perspectiva de transformação. E a perspectiva de transformação requer uma energia política e uma energia do conflito. O conflito que é extremamente positivo, porque o conflito é que mostra as diferenças. Então, queria colocar isso, queria fechar minha fala para não me demorar muito, num exemplo, o Neida está aqui comigo aí no pleno, num exemplo que é muito, eu acho que forte para a gente, que é o exemplo da alimentação nas nossas instituições. Quando a gente começou a discutir a alimentação nas nossas instituições, eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que nós vivemos. Eu, por exemplo, vi várias pessoas gargalhando na minha cara. Do que você está falando? Vocês já têm recurso. O recurso já está lá na 2994. O que é isso? Esse recurso que você quer... Não, como é que funciona? E a gente fez um processo de pressão com as juventudes. É pressão parlamentar, é pressão também no executivo, porque a gente quer, né, na verdade, fazer essa pressão para que a gente possa mudar o país. Então, estou tomando cuidado com algumas palavras por causa do defeso, tá? Então, a gente fez pressão, e é a pressão que precisa ser feita. Porque hoje a gente tem uma ação orçamentária de alimentação. Hoje a gente tem um orçamento específico para alimentação. E ontem à tarde o presidente do CONIF não estava aqui presente, o professor Júlio, porque ele estava numa reunião apresentando o valor de 1 bi para a alimentação. E brigando de igual para igual. Agora, se a gente tivesse sucumbido, a gente não teria dado esse passo. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que a gente precisa se unir politicamente num movimento de lobby, porque é possível. A gente ouve os nãos, a gente tem as histórias, sempre foi assim, a gente tem tudo isso já está posto. Mas a gente tem como transformar. Então, eu queria, assim, fazer essa fala mais de energia mesmo, para a gente não sucumbir, sabe, Deise? Eu entendo muito o que você fala, e todo mundo vê o quadro que você está apresentando, mas é para que a gente não sucumba, para que a gente acredite, é possível, é um modelo reconhecido nacional e internacionalmente. A gente não pode simplesmente dizer, não, já está tudo perdido. Não está perdido. Ou a gente volto a chamar a atenção para a perspectiva do Bourdieu, ou a gente continua no processo de reprodução, ou a gente vai para a transformação. E eu acho que a gente tem que ir para a transformação. É isso, gente. Obrigada, Verisca. Mais alguma colaboração? Ok. Professora Oneida, professor Marlon. Gente, primeiro, Verusca, onde é que eu assino embaixo aí que tu falou? Mas assim, quem me conhece sabe que eu não falo muito. Mas eu vou falar aqui alguns pontos. Primeiro, parabenizar aí pela fala do Edilson. Eu acho que o momento que a gente está passando agora é um momento muito oportuno. Foi dada a oportunidade de a gente dialogar, como Rosa colocou aqui, mas a gente quer um diálogo de igual para igual, não um diálogo da imposição, de mandar, olha, é isso, está pronto. Então, a gente precisa buscar, de fato, esse diálogo. E eu vejo que a gente está num momento importante, porque pelo próprio Plano Nacional de Educação que a gente traz, que favorece muito esse debate com relação à qualidade na EPT, e eu acho que isso fortalece, o momento é oportuno para que a gente possa levantar esta pauta. E, Deise, eu quero só relembrá-los aqui de uma situação que está acontecendo neste momento, que é aquele programa Juros pela Educação, que na última reunião da FDE foi uma pessoa apresentar lá para a gente, e o que me destacou naquela fala é como se fosse muito fácil. Não, está bem aqui para vocês, 40 bilhões, está bem aqui para vocês, é só pegar. E aí eu pergunto, qual foi o instituto, até agora, que conseguiu fazer um diálogo com o Estado para
para fazer uma parceria para ofertar. Quem foi que conseguiu já? Só a Amapá, né? Amapá. Porque a gente não consegue nem abrir esse diálogo. Não consegue nem abrir. E acho que tu traz um recorte interessante com relação à parte orçamentária, porque se você for olhar, de fato, com folha de pagamento, com aposentadoria, vai passar de 40 bilhões o orçamento da rede. Mas o que, de fato, faz a diferença para nós, que é o nosso orçamento de custeio, o investimento, a assistência estudantil, que o Verus acabou de colocar aqui, pode ser que aumente no próximo ano por conta da alimentação. Mas isso não chega. Esse ano foi 2,8, não foi esse ano? 2,8 bi. 2,8 bi. 3 alguma coisa. Né? Pode ser que no próximo ano, mas não vai passar de 4. Não passa, não vai chegar a 3,5, acredito. Mas hoje nós temos, e aí eu já trazendo aqui alguns elementos, nós temos um projeto da rede federal, que é o Observatório de Egresso. Nosso Observatório de Egresso. O professor Carlos César, nosso reitor, já fez algumas apresentações em alguns institutos, talvez algum de vocês conheçam, acho que já fez no FG, já fez aqui no FB. Mas se você for olhar o recorte do Observatório de Egresso, só o salário dos nossos egressos que estão empregados, emprego formal, ultrapassa 40 bilhões no ano. Compare isso com o nosso orçamento de custeio. Porque o que está sendo, o que de fato está fazendo a diferença para o nosso dia a dia é esse 3,2 bi, que é o que a gente vive. Que faz a diferença. Então, qual é o investimento que dá esse retorno? Que você investe 3 bilhões e devolve para a economia do país 40 bilhões, só no salário dos nossos estudantes. Que, em média, são 25% maior do que a média salarial de qualquer estado da nação. Então, essa rede, nós temos informações, nós temos dados para mostrar a relevância do trabalho que a gente faz, que é muito na linha do que a Verus colocou, da defesa da rede federal, que de fato faz uma diferença na vida daquele que mais precisa. E aí eu estou lembrando aqui de uma história, que eu sou de uma cidade do interior do Maranhão, fica a 350 quilômetros de São Luís, chamada Esperantinópolis, tem 18 mil habitantes. Nasci lá, estudei lá, fiz o ensino médio. Tudo. Depois, não sabia o que era o Cefet, nunca. Eu descobri o que era o Cefet, eu estava quase entrando na universidade, descobri o que era. Depois passei no concurso, entrei e me apaixonei por essa rede. Ou seja, lá na minha cidade hoje, eu acabei de receber um convite aqui no celular, terça-feira vai ter uma posse de professor. E vai ter o segundo professor de Esperantinópolis entrando no Instituto Federal do Maranhão. E esse menino, diferente de mim, ele estudou no campus Codó, que é um campus agrícola, fez um curso técnico agropecuária, fez o curso superior no campus Caxias, nosso, também curso superior em computação. Não sei se vocês já viram, tem uma foto nossa com o presidente Lula lá em Portugal, e ele estava lá. Fiz a dupla diplomação. E hoje, daqui a poucos dias, terça-feira, vai ser professor do Instituto Federal do Maranhão. Então é isso. É disso que a gente está falando. Né? Desse retorno. Que nenhuma rede faz isso. Nenhuma rede faz isso. Né? Interiorizar com tamanha qualidade, com tamanha dedicação, que a gente faz esse trabalho que transforma o país lá na raiz, lá no interior. Né? Então é isso. Deixa eu ver se eu esqueci mais algum ponto. Então tem essa questão dos juros da educação que a gente precisa colocar também para o debate. E até debate, não sei se eu acho que era, estava falando com alguém, né, que se quisessem que a rede federal executasse esse recurso, por que não botou na regulamentação que 10% desse valor tem que ser direcionado, 10% das vagas, 20% das vagas tem que ser executada pela rede federal? Por que não botaram? Porque, na verdade, para a gente não está sendo, pelo menos até agora, não está assistindo efeito nenhum esse investimento que estão anunciando. Né?
Eu sei que vai vir muito o Sistema S ofertando isso aí, o próprio Estado, aos trancos e barrancos fazendo, né, de qualquer forma. É isso. Professora Ney. Eu acho que estou vendo já pessoas já pegando a mala, né? Porque a gente estamos caminhando aí para o final e para os encaminhamentos, mas olha, gente, estou com 6,1. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não sou de desistir, não. A coisa pode estar ruim do jeito que for, que a gente cai, levanta, sacode a poeira e vai. Não é fácil, né? Não é fácil. E Verusca citou, né, vários autores importantes para a gente refletir, aprender, lutar. Mas eu vou dizer, olha, nós não tínhamos uma oportunidade de diálogo mais. Estava fechado. E a gente bateu na porta, e de repente, vou aqui citar, estava a Dilceu sentado lado a lado, quando a palavra veio, pode. Falei, opa, Deus, pode. Né? Sem poder, a gente já estava entrando, podendo, então, né? Aí eu até recuei na hora. Então tá, já pode, vamos embora fazer. É isso que nós estamos fazendo. Gente, nós não estamos lutando contra nada, contra ninguém, nós estamos lutando a favor. A favor daquilo que a gente acredita enquanto projeto de educação, enquanto projeto de sociedade. Então, tem muito trabalho pela frente. E eu sei que falar isso para quem está aqui, e para outros que não estão, colegas nossos, a gente já pensa assim, mais um, né? É mais um. É mais um. Eu aprendi também outras coisas assim. Ser gestor é assim, ó. Ser gestor, você pode estar 100% certo que você está errado. Né? Tá feito. E a gente não para por isso. Né? A gente continua e a gente vai. Né? E a gente levanta todos os dias e vamos que vamos. E esse exemplo que a Verusca deu da alimentação escolar, né? Comecei a participar do pleno no final de 2021. A primeira luta lá que a gente foi iniciar foi sobre essa questão da alimentação escolar. A gente nem entendia direito como é que a gente encontrar essa porta. E estamos aí, né, Verusca? Agora nós estamos lutando por 1 bi. E é isso, nós não estamos sozinhos. Né? Nós temos, sim, condições de fazermos uma luta boa. Nós vamos conseguir no primeiro round? Não sei. A gente vai apresentar. A gente vai apresentar uma primeira proposta, né, uma primeira diretriz, porque nós temos um caminho de 20 anos aí de sinais pela frente, conforme vocês mesmos colocaram. A gente tem que ter aprendido alguma coisa. E eu não vou falar outra coisa que eu estou pensando, porque a gente está no defeso. Né? Não posso falar, sério que eu não posso falar. Mas mesmo as coisas acontecendo neste momento, vamos dizer assim, a gente pelo menos pode falar. Se chegar um momento que a gente não puder nem falar, então vamos aproveitar esse momento que a gente pode falar, né, e vamos lutar. Então, a janela está aberta. Às vezes eu costumo brincar, bem romântico, né, assim, sou muito romântica, sou de peixes. Verusca é de peixes também, mas às vezes a gente é romântico, mas eu sou ascendente em touro. Dizendo o povo que diz que isso faz sentido. Quando a gente chega na porta, né, que você para assim, na frente, você olha pela porta, está tudo assim, né, verticalizado. Uma janela foi aberta para nós. E eu digo que quando a gente chega na janela, que você olha pela janela, você vê o horizonte. Então, gente, vamos pegar essa janela, vamos pegar esse horizonte, vamos embora. Eu estou chamando vocês para a gente trabalhar mais um pouquinho. Mas é um trabalho bom, né? Hoje o Taon está ali balançando a cabeça. Eu quase não faço isso, chamar para trabalhar mais um pouquinho, mas é um trabalho bom, um trabalho, como dizia nosso bom e velho amigo Gramsci, né? Ele é árduo e rigoroso, mas é necessário, né? Para tudo aquilo que a gente acredita. Então, assim, para ir encerrando aqui, acho que a gente pode encaminhar, né? Estou aqui com a Verusca, porque ela é da presidência do CONIF, né? Estou aqui me sentindo, olhando para a chefa. Acho que o encaminhamento nós agora, né, temos que ampliar um GT, constituir uma comissão com outros colegas dos outros fóruns, né, para estar com a gente, porque não é só uma tarefa, né, do FDE,
É claro que tem, né, essa... Tá junto, está mais pegado, vamos dizer assim, mas a gente constituiu uma comissão e aí pensar, então, nesse documento, né, nessas diretrizes, que penso que é isso, né, Adilson? São as diretrizes para essa avaliação, para esse projeto de educação que está posto para a rede federal, para manutenção e para ampliação desse projeto, né? Então, a gente pensa aí, vamos pensar aqui nesse time, né, hoje, agorinha, não sei, quem quer falar? Pois é, estou aqui exatamente no prazo, olhando aqui, não sei bem o prazo, mas vamos sentar até essa semana que vem, hoje é sexta, e aí a gente conversa, pensa nesse prazo e constituir, né, Manuel, essa comissão, junto aí, né, FDE, pleno. Faz a proposta aí, chefe. Eu tenho uma sugestão também, gente, porque eu acho que esse material que Maron e o Neida apresentam e a introdução, né, que a Luzia fez, porque, na verdade, o evento ele foi pensado para isso, né, para contextualizar, depois para trazer à mesa para a gente entender o que está acontecendo com a pessoa do CONIF para fazer essa contextualização e o momento final com as preocupações. O evento foi pensado nessa perspectiva. Então, eu acho que a gente já tem elementos para poder fazer o encaminhamento prévio para a CETEC, para o INEP, com essas preocupações iniciais, sabe? E, para e passo, a gente define um grupo de trabalho que eu acho que vai ter que ser junto com a CETEC e com o INEP, até para que a gente possa saber como a gente vai fazer essas alterações, essas modificações. E aí eu também acho, eu estou vendo o pessoal preocupado, que isso precisa ser na semana que vem, né? Mas eu acho que esse documento ele já precisa ser deflagrado também. Então, de repente, pegar aí as relatorias do Tauan, da Rosa, pegar os slides, pegar o texto da Luzia e já fazer um compilado inicial para encaminhar o texto da Oneida, para encaminhar até terça-feira para a CETEC e para o INEP, como resultado, né, inicial desse trabalho, porque a gente já vai apontando aí, pelo menos, as principais lacunas que a gente enxerga, né? Não sei o que vocês acham, se faz sentido. Maron, você ontem me falou, e nós ficamos com essa dúvida, Tauan, ontem, que tem um GT dentro do FDE de avaliação. Tem? Porque tem um GT da CETEC que tem 2 reitoras que participam. Aí nós ficamos na dúvida se era o mesmo, não era, se era desse. Tem um GT, porque eu me perdi nos GTs do FDE. Então, eu acho que nós já temos um GT dentro do FDE, precisamos reativá-lo, né, fazer com que ele assuma assuma a condução desse trabalho. Desculpa, viu, gente? Eu não sei nem quem é, mas eu me coloco à disposição de trabalhar nesse GT. Né? É porque eu estou falando isso porque na avaliação dos sinais agora, na avaliação daquele documento, se eu soubesse desse GT, eu tinha chamado ele na responsabilidade. Desculpa também. Mas é porque é o seguinte, e eu acho que a gente precisa incluir os outros fóruns, como o FPE, tá? Que trabalha as questões relacionadas à assistência estudantil, né? A permanência e essas questões dos assuntos estudantis. Eu acho que a gente precisa alinhar. Por que eu estou dizendo isso? Porque aquele documento, aquela avaliação, nasceu por quê? Porque a ajuda dos PIs, gostaria de agradecer, né, os PIs das instituições que foram indicadas, que foi do IFB, do IFRN e agora acho que do IFNMG. Acho que é do IFNMG, eu não me lembro. A Guzmão, Luciana Guzmão, então, ela é PI do IFMG. E o pessoal da CPA, o pessoal da CPA e o fórum. Né? Então, eu acho que a gente precisa fortalecer esse fórum e dar protagonismo para ele, tá? Para ele conduzir esse trabalho. Me comprometo a participar. Ô, Maron, só mesmo nessa linha do que a Rosa vem falando, eu estou como coordenador, só que a gente não teve nenhum diálogo, né? Porque a sugestão
do GT fosse que a gente fizesse, inclusive, esse momento aqui para a gente saber em qual linha, né, que o GT iria dialogar. Então, de fato, o GT não teve a composição de fato, e aí, a partir de hoje, até sugiro a gente recompor o GT, porque o GT, não que eu possa fazer parte, sim, é porque o GT tem, inclusive, membros que não estão aqui. Então, eu penso que é importante priorizar, inclusive, quem está participando, né, do momento. Então, eu vejo a importante discutir esse GT para ele estar junto também com o CONIF. Quem está aqui na lista é você como coordenador, a Ana do IFRN, o Alisson, Jean Carlos, Bahia e o Mário, IFMG. São esses que estão aqui, os nomes. Tem o Tauan, a Rosa. Andréia? Eu vou colocar no grupo do FDE, porque eu tenho alguns colegas que não estão, eu vou fazer uma contextualização, colocar que a gente está recompondo o GT, e aí eu já pego essa lista e já passo para a professora Neida, quem está, porque aí já ajuda na próxima semana, tá bom? E aí, né, Verusca, eu penso que a gente vai somando aí com convidados externos, especialistas. Nós já temos 2 especialistas aqui, né, Clarice e Adilson. Hã? Oi, sim. Isso. Acho que o encaminhamento do Maron ficou legal, coloca lá no grupo de vocês, faz esse chamamento, né? E gente que não veio também, a gente sabe que, né, muitos não vieram, porque, né, também. Adoro. Tem gente querendo falar lá no... Não, eu queria só falar que o professor eu sou do IFBA, Danilo, estou substituindo o professor Jean Carlos, da Pró-Reitoria de Ensino, e ele pediu para manifestar que tem interesse na manutenção no GT, tá? Oi, bacana. Então, pronto, gente. Eu acho que é esse o encaminhamento. Nós vamos, então, encaminhar para os relatores, pensar esse texto, recompor esse GT aqui do FDE, vamos somar com mais os especialistas. Tchau, minha amiga Clarice, boa viagem. Obrigada e contamos contigo. Tá, Clarice e Adilson aqui, e Verus que eu finalizamos, né, também no âmbito do CONIF, e sigamos aí. Ela deu um prazo até terça-feira. Estou de férias. Sim, tá. A gente manda, envia aí. Isso. E vamos à luta, né, gente? Assim, primeiro agradecer muito, agradecer aqui, ela não está presente, mas a nossa... Eu sou tão... Quebro tanto protocolo, né, que eu começo a minha fala, termino, mas vamos ver se eu agradeço aqui no final a diretora-geral do campus, Cristina, a nossa reitora do IFB, a pró-reitora, pela acolhida, né, gente, aqui. Foi muito bom, né, estarmos assim, esses 2 dias aqui juntos e juntos. Agradecer a cada um e cada uma, né, que se fizeram presente, apesar das demandas eternas que a gente tem. Mas, e os que não puderam estar, a gente sabe que nem não vieram só porque não quiseram, a gente sabe que, né, outras demandas. E agradecer aqui ao meu colega, né, especial aqui o Maron, que nós estamos aí, né, Verusca, dialogando em nome do CONIF, viu? Agradecer aí a vocês. A gente sabe aí que tem sido, né, para o FDE, toda hora tem uma demanda, mas acho que precisamos priorizar, e essa é uma pauta que nós vamos ter que prioritária nesse momento, né, pelo processo. E conte com a gente, gente. Estamos todos e todas juntos e juntas, né, nessa rede maravilhosa e lutando por ela, né, em nome aí dos nossos estudantes. Sim. Sabe por quê? Quando ele esteve no CONIF, ele disse que nós podíamos fazer essa construção. Ontem eu conversei com ele, a gente falou também isso, né, que nós... E é isso, né, nós temos que estar juntos, né, então nós,
CETEC, INEP, porque esse, inclusive, foi o acordo. Ele abriu o quê? Ele disse, olha, nós podemos. Aí eu ainda falei para ele, nós quem? Nós vamos fazer sozinho? Não, nós vamos fazer junto. Então, junto INEP, junto CETEC. Né? Então, foi a oportunidade dada e é onde a gente vai entrar. Né? Fazer essa proposta de termos uma avaliação específica, né, para a rede federal dentro, né, desses diretrizes, a partir dessas diretrizes, desses parâmetros que a gente vai propor e dialogar aí junto ao INEP e à CETEC. E parece que dentro da CETEC isso está sendo construído agora, que a diretoria é novíssima, né? Não se esqueça. É o momento. Ainda tem um referencial. Como é que é? De qualidade? Ainda tem um referencial de qualidade. Esse é bom, né? Eles não começaram, bora começar junto. Gente, no mais, agradecer mais uma vez e passar aqui para a nossa cerimonialista. Agradecemos a presença de todos e todas ao longo desses 2 dias intensos de discussões, debates, contribuições e importantes aprendizados. Desejamos a todos e a todas um excelente retorno aos seus estados, com uma viagem tranquila e segura. E obrigada pela participação e até a próxima oportunidade.